Imagine isto. Todas as manhãs, sem falta, você acorda com aquela sensação tão incômoda, como se tivesse um pedaço de algodão úmido preso na garganta. Ou, pior ainda, como se tivesse engolido um ovo cru que ficou grudado ali. Não é uma alergia passageira. Não é aquele resfriado comum que vai embora em poucos dias. E mesmo assim lá está, aquela secreção insistente que obriga você a pigarrear o tempo todo, no elevador, na fila do supermercado ou bem no meio de uma conversa. Soa familiar para você? Tenho quase certeza de que sim. E na maioria das vezes, quando você comenta isso com alguém, a resposta é sempre a mesma. Ah, é catarro, é fleuma, não se preocupe, leva na boa, é normal com a idade. Mas sabe de uma coisa? Eu, o Dr. Marcelo Oliveira, estou aqui para dizer que isso não é bem assim. Essa fleuma que não vai embora, que incomoda, rouba a sua voz e atrapalha o seu dia, tem uma causa, e não é algo que você simplesmente precisa aceitar. Hoje nós vamos desvendar o mistério de por que essa fleuma se agarra em você. E, mais importante ainda, eu vou te dar as chaves para eliminá-la na raiz, sem ter que recorrer a xaropes coloridos, que, sejamos sinceros, muitas vezes só mascaram o problema. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua vida. Primeiro, vamos entender o muco que não é vilão. Vamos desmistificar algo fundamental, uma verdade que talvez não seja muito bonita, nem renda manchete, mas é vital. O muco em si é o seu grande aliado, o seu escudo pessoal. Pense nele como a equipe de segurança do seu corpo, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias, o seu organismo produz entre 1 e 2 litros de uma mucosidade incrivelmente sofisticada. Para quê? Para capturar de tudo, desde o pó invisível que flutua no ar, até aqueles vírus e germes espertos que tentam entrar pelo seu nariz e garganta. É uma barreira protetora, um lubrificante natural que mantém as vias respiratórias úmidas e funcionando em pleno vigor. Ele é literalmente a primeira linha de defesa do seu sistema imunológico. O problema, meus amigos, não é o muco. O problema começa quando esse líquido protetor, que deveria ser fluido e fácil de eliminar, engrossa, fica parado, se transforma naquela baba pegajosa e densa, que de repente nem sobe nem desce, como se na autoestrada perfeita do seu corpo surgisse um engarrafamento permanente. E com o passar dos anos, quando a gente chega aos 50, 60, 70 anos ou mais, o corpo já não movimenta os líquidos com a mesma rapidez e eficiência de antes. Os músculos da deglutição, aqueles que ajudam você a engolir sem nem pensar, começam a relaxar um pouco. Os vasos linfáticos, que são como o sistema de esgoto do nosso organismo e se encarregam de drenar resíduos e excesso de líquidos, passam a trabalhar talvez a uns 70% da capacidade ideal. E então, qualquer irritante, por menor que seja, fica ali preso, em vez de ser eliminado silenciosamente. Isso não é apenas uma questão de incômodo, é um sinal de que algo no delicado equilíbrio do seu sistema está pedindo atenção. Agora segure firme, porque vem a causa número 1 da fleuma persistente, que quase ninguém imagina. Você já ouviu falar de refluxo silencioso? Não, não estou falando daquela azia clássica que queima o peito depois de uma refeição pesada ou de um café muito forte. Aquela é a DRGE, a doença do refluxo gastroesofágico. E sim, ela também pode causar fleuma, mas o refluxo silencioso é muito mais traiçoeiro. Ele se chama refluxo laringofaríngeo, ou RLS, e é um verdadeiro camaleão. O ácido sobe à noite, ou até durante o dia, sem que você perceba. Mas não causa a queimação típica, porque chega até a garganta, a laringe e as cordas vocais, que são muito mais sensíveis do que o esôfago. E como não tem ardor,
Não tem dor, só aquela tosse seca ao acordar, aquela necessidade enorme de limpar a voz antes do primeiro café, e aquela fleuma grudenta que parece ter criado raízes na sua garganta. O seu estômago produz pepsina, uma enzima digestiva. Quando o ácido sobe, leva essa pepsina até a mucosa da garganta, onde, em um ambiente ácido, ela começa a digerir as suas próprias células. A garganta, agredida em nível microscópico, reage produzindo cada vez mais muco para tentar se proteger. E estudos mostram esse refluxo silencioso em uma grande porcentagem de pessoas com fleuma crônica, sem sintomas digestivos clássicos. A maioria nem desconfia que o estômago é o culpado. Se você pigarreia mais ao se inclinar depois de comer molhos apimentados, ou até após um simples copo de água com limão, é bem provável que o refluxo esteja enchendo sua garganta de muco. Passemos agora à segunda causa silenciosa, o gotejamento pós-nasal. Quando falamos em sinusite crônica, muita gente logo pensa em dor de cabeça forte e congestão brutal. Mas em adultos mais velhos, muitas vezes ela aparece como uma congestão noturna moderada e aquela sensação de muco escorrendo por trás do nariz. Enquanto você dorme, os seios da face inflamados ou cheios de secreção drenam lentamente para a parte de trás da garganta, como um conta-gotas invisível despejando muco espesso exatamente onde você sente o bolo parado. Ao acordar, surge aquela vontade constante de limpar a garganta. A maioria das pessoas confunde isso com o resfriado prolongado e corre para um antialérgico de farmácia. Esses remédios até secam o nariz por um tempo, mas deixam o resto da mucosidade ainda mais espessa, mais pegajosa e difícil de remover. A chave não é secar, é lavar e fluidificar. Por isso, eu insisto nos lavados nasais com soro fisiológico morno e, se houver pólipos ou outra condição, em avaliar com o otorrinolaringologista o uso de um corticosteroide nasal. Não subestime o poder de um nariz bem cuidado. Vamos à terceira causa, os remédios que calam, mas irritam. Muitas vezes a fleuma vem das próprias medicações que você toma. Aspirina para o coração, inibidores da ECA para pressão alta, anti-inflamatórios como o ibuprofeno ou naproxeno para dor. Todos podem irritar ou favorecer tosse e muco. Os inibidores da ECA aumentam a bradicinina e, em algumas pessoas, causam uma tosse seca persistente com aquela flemitezinha irritante. Não é infecção, é uma tosse irritativa com muco de resposta. Já os anti-inflamatórios não esteroides diminuem prostaglandinas que protegem o estômago, facilitando o refluxo, inclusive aquele silencioso. E você já sabe o que isso significa: mais ácido, mais irritação, mais muco. Não se trata de abandonar os seus remédios, mas de revisar a lista com seu médico. Às vezes, um pequeno ajuste de dose ou a troca de um medicamento muda completamente a sua garganta. Quarta causa, o ar que você respira e a desidratação. Cigarro, vape, poluição, poeira fina, fumaça de cozinha, produtos de limpeza em spray, tudo isso bombardeia as suas vias respiratórias. Esses irritantes ativam mastócitos, que liberam substâncias inflamatórias e danificam os cílios, aqueles pelinhos microscópicos que deveriam varrer o muco para fora. Anos de agressão fazem esses cílios pararem de dançar e o muco fica estacionado. Se além disso você bebe menos de 1,5 litro de líquidos por dia, essa mucosidade vira quase um caramelo, espessa, grudenta e difícil de mover. Uma pessoa idosa precisa em torno de 30 ml de líquido por quilo de peso, o que dá cerca de 2 litros por dia para quem pesa 70 quilos, incluindo água, chás, sopas, frutas e legumes ricos em água. Só de se hidratar melhor, você já ajuda o muco a voltar a ser fluido e fácil de eliminar. Agora, quando é hora de correr ao médico? Embora a fleuma persistente, na maioria dos casos, seja algo benigno,
Existem bandeiras vermelhas que jamais devem ser ignoradas. Catarro com cheiro podre ou muito fétido, sinal possível de infecção séria. Presença de sangue na secreção. Febre a partir de 38 graus com calafrios. Perda de peso inexplicável. Nessas situações, ou se apesar de todas as medidas, a fleuma continua exatamente igual depois de umas 2 semanas, é hora de dar o próximo passo. Consulta médica e, se necessário, exames como broncoscopia, radiografia de tórax ou tomografia dos seios da face, para descartar problemas mais graves. Agora vamos às soluções que você pode começar hoje mesmo. Primeiro, hidratação inteligente. Comece o dia com 2 copos de água morna em jejum e tome mais um copo grande antes de dormir. Se você usa diurético, coloque uma pitada de sal marinho em um desses copos para ajudar a repor minerais. A água morna é melhor absorvida e ajuda a tornar mais fluido o muco acumulado durante a noite. Segunda medida, elevação à noite. Para o refluxo silencioso, não adianta só colocar um travesseiro extra. O ideal é elevar a cabeceira da cama de 10 a 15 centímetros com calços de madeira ou usar uma almofada em forma de cunha que levante todo o tronco, aproveitando a gravidade para o ácido não subir para a garganta enquanto você dorme. Terceiro ponto, lavagens nasais. Misture 250 ml de água previamente fervida e já fria com 1 colher de chá de sal marinho ou sem iodo e outra colher de chá de bicarbonato de sódio. Use um irrigador nasal ou um net pot, inclinando a cabeça e deixando o líquido entrar por uma narina e sair pela outra, aproximadamente 5 segundos de cada lado, de manhã e à noite. Isso limpa, fluidifica o muco e arrasta alérgenos e irritantes. Outra ferramenta importante é o umidificador de ar frio. O ar seco engrossa a mucosidade. Um umidificador no quarto, bem limpo, ajuda a mantê-la mais líquida. Lembre-se de lavar o reservatório a cada poucos dias com vinagre, para evitar mofo. Uma estratégia simples e poderosa é evitar ficar se aclarando a garganta o tempo todo. Esse constante irrita ainda mais as cordas vocais e faz o corpo produzir mais muco. Quando sentir vontade de pigarrear, tente tossir suavemente com a boca semiaberta ou dar um pequeno gole de água. Nas refeições, opte por comidas leves e estratégicas. Jante de forma mais leve e sempre pelo menos 3 horas antes de se deitar. Evite tomate, chocolate, hortelã, comidas gordurosas, muito picantes ou muito ácidas e também o café depois das 6 da tarde, porque tudo isso relaxa o esfíncter esofágico inferior e facilita o refluxo. Inclua também um exercício simples de deglutição. Depois de escovar os dentes, engula saliva de forma consciente 10 vezes, prestando atenção no movimento. É um exercício fácil para fortalecer os músculos da garganta e melhorar o fluxo linfático. E temos ainda um suplemento que pode ser útil, a N-acetilcisteína, ou NAC. Se o seu médico autorizar, 500 mg depois do almoço podem ajudar a quebrar o muco. A NAC é um mucolítico que rompe ligações nas mucoproteínas, diminui a viscosidade da secreção e facilita a expulsão. Ela potencializa todo o trabalho de hidratação e das lavagens nasais, tornando o muco menos espesso e mais fácil de eliminar. Agora vamos desmontar alguns mitos, aqueles remédios caseiros que mais atrapalham do que ajudam. O famoso açúcar com limão desidrata a mucosa por osmose e deixa a garganta mais seca, com a fleuma ainda mais grossa. O leite não produz muco, mas a caseína, que é a proteína do leite, pode fazer com que a secreção já existente pareça mais densa em pessoas sensíveis. Se você percebe que piora quando toma leite, vale reduzir os laticínios por um tempo e observar. Já os expectorantes com guaifenesina até fluidificam um pouco,
mas sem água suficiente, viram praticamente um gel caro. Sem hidratação adequada, o efeito é delimitado. Deixa eu contar uma história real. Dona Helena, 68 anos, chegou ao meu consultório depois de 8 meses de um resfriado que nunca passava. Ela já tinha testado de tudo: chás, xaropes, remédios naturais, antibióticos, e nada resolvia. Fizemos uma nasofibroscopia que mostrou uma garganta irritada, pregas vocais inflamadas e um muco espesso grudado exatamente no ponto onde ela sentia a maior sensação de incômodo. O diagnóstico foi uma combinação de refluxo laringofaríngeo silencioso com gotejamento pós-nasal por sinusite maxilar crônica, somado a um anti-inflamatório que piorava o refluxo. Ajustamos o anti-inflamatório, começamos os lavados nasais, a elevação da cabeceira da cama e a NAC. Em 3 semanas, a tosse matinal dela praticamente sumiu e aquela sensação de fleuma quase desapareceu. A moral da história é bem clara. Não se trata apenas de tirar a fleuma, mas de encontrar a verdadeira causa. E para isso, eu gosto de propor um mini check-up rápido com você. Para o refluxo silencioso, pergunte a si mesmo: você pigarreia mais ao acordar? Sente um nó na garganta, um bolo que não desce? Tem gosto amargo, azedo ou metálico na boca pela manhã? Tosse seca ou vontade de limpar a garganta depois de comer ou ao se inclinar? Se você respondeu sim a 2 ou mais dessas perguntas, o refluxo silencioso é um candidato forte. Para o gotejamento pós-nasal, veja se você sente muco escorrendo por trás do nariz, congestão ao acordar, resfriados que se arrastam por semanas ou uma congestão que nunca passa completamente. E para irritantes e desidratação, pergunte se você fuma ou vapeia, se trabalha com poeira ou produtos químicos, ou se bebe menos de 1,5 litro de líquidos por dia. Um único sim aqui já mostra um fator importante contribuindo para o problema. Agora, vamos montar um plano de 72 horas para você testar na prática. No dia 1, comece os lavados nasais à noite. Beba pelo menos 2 litros de água morna ao longo do dia. Jante de forma leve e eleve a cabeceira da cama. No dia 2, aumente para 2,5 litros de líquidos, água, chá sem cafeína, caldos, corte o café da tarde, mantenha as lavagens nasais e a cama elevada, faça os exercícios de deglutição e use um umidificador limpo, se você tiver um em casa. No dia 3, se o seu médico permitir, acrescente 500 mg de NaC depois do almoço. Continue evitando pigarrear e observe as mudanças na textura da fleuma e na frequência com que você sente necessidade de limpar a garganta. Se no 4º dia você não notar nenhum sinal de melhora, ou até perceber que piorou, é hora de procurar um especialista para uma avaliação mais aprofundada. A fleuma persistente não é um castigo inevitável da idade. Ela é um recado do seu corpo. Refluxo silencioso, sinusite crônica, medicamentos ou irritantes do ambiente podem estar bagunçando o seu mecanismo de defesa. Mas, quando identificamos a causa, podemos agir. Não se conforme em viver com esse incômodo constante. Com as estratégias certas, em poucas semanas você pode voltar a falar, rir e até cantar sem pigarrear. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e desejo de coração que você tenha uma garganta limpa, uma voz livre e uma vida sem muco atrapalhando a sua vontade de viver plenamente.